que é o representante de vendas responsável pelo Rio Grande do Sul, e o Marcos Kawassi também, que é o gerente regional, tá, pessoal? Bom, para mim é um grande prazer estar aqui hoje, porque eu estou na Netafim há 9 anos, como o Marcos comentou, e eu comecei fortemente minha carreira aí no Rio Grande do Sul, né? Morava aqui no interior de São Paulo, mas 1, 2, 3 vezes por mês ia para o Rio Grande do Sul, fazer trabalhos aí nas diferentes regiões do estado, tá? E no ano de 2011, 2012, nós iniciamos os primeiros trabalhos aí com Nogueira Pecan, tá? Então, todo o desenvolvimento a gente vai trabalhar com gotejamento uma linha, gotejamento 2 linhas, vai ser com microaspersão, vai ser gotejamento subterrâneo. Então, na época, nós trabalhamos muito o tema de raiz da nossa pecan, para entender as raízes da cultura, como é que ela era. Fizemos trincheiras, né, com retroescavadeira. Foi um trabalho assim muito pontual e muito criterioso. E nós também buscamos muitas informações, né, como a Netafim é uma empresa global, que atua em praticamente aí todo o globo, né, nós temos experiências em outros países e temos agrônomos de outros países também que puderam nos ajudar com muitas informações, né, principalmente México e Estados Unidos. Então, na época, foi um trabalho muito bem fundamentado e que hoje fico muito contente em saber aí, trocando uma ideia com o pessoal da região, acho que principalmente a região de Cachoeira do Sul ali, Santa Maria, que hoje nós temos vários projetos. Também conheço o Paralelo 30, quando eles iniciaram os primeiros projetos de irrigação lá, né? Então, estou muito contente de estar com vocês todos hoje. Eu alinhei bastante essa palestra com o Marcos, né, e eu sei que nós temos hoje aqui irrigantes que já estão há algum tempo, né, trabalhando com irrigação, com a cultura da nossa pecan, e também nós temos pessoas que estão iniciando, tanto na cultura da nossa pecan, como na irrigação. Então, hoje a gente vai fazer uma palestra introdutória, né, vai ter muita informação, pessoal, então, assim, eu trouxe alguns números para mostrar para vocês, vão ter alguns cálculos também para fazer, tá? Mas depois eu me comprometo de mandar a apresentação para o Marcos e para a Michele, e eles podem compartilhar aí com todos vocês para ver esses números, né? Às vezes não dá tempo de anotar tudo. Então, foquem só em anotar aí os temas principais, porque depois eu vou compartilhar a apresentação com todos, tá, pessoal? Bom, eu vou compartilhar aqui a apresentação, tá? E o Marcos só me dá um ok a hora que já estiver aparecendo aí para vocês, tá? Ok, Marcos? Já está aparecendo, Cristiano. Perfeito. Bom, pessoal, então o tema da palestra de hoje é irrigação e fertirrigação, né, tecnologias para altos rendimentos. Então a gente vai contar um pouquinho de como que a gente elabora um projeto, como que a gente faz um bom manejo, né, falar um pouquinho da fertirrigação, como é feita uma fertirrigação bem concebida, a gente pode falar um pouquinho de dimensionamentos, quais são os fertilizantes apropriados para usar na fertirrigação, os fertilizantes que podem ser misturados na mesma caixa, qual que é a maneira correta de se fazer uma fertirrigação. Né, o pessoal já tiveram algumas perguntas prévias de falando sobre salinidade, sobre acidificação, então a gente vai falar alguns temas aí bastante interessantes e pertinentes para a irrigação localizada, tá, pessoal? Como eu comentei com o Marcos, 40 minutos é um tempo curto para a gente falar de toda uma concepção de projeto, de toda um manejo e para a gente chegar num estágio bastante avançado aí. Então, até me comprometi já da gente fazer um segundo encontro, tá? E onde eu posso, inclusive, trazer alguns resultados. Não vou focar muito hoje em resultados, eu acho que o principal é o fundamento das coisas, né? Mas numa segunda oportunidade a gente comentar um pouco de resultados, tanto no Brasil como resultados fora do Brasil, tá? Então, a gente pode aí fazer outros bate-papos depois para que a gente possa avançar mais nos temas, né? Infelizmente eu não posso falar, se a gente fosse falar tudo aqui sobre irrigação e fertirrigação, manejo, concepção de projeto, a gente precisaria de um tempo
bastante grande, né? Bom, vamos lá então, já agradeci a Irrigatec, a IBPK, né? Pessoal, sempre que eu vou começar uma apresentação de irrigação, eu gosto muito de frisar esse primeiro slide aqui, onde eu tenho um ciclo, né, de um sucesso de uma cultura. Então, de nada adianta eu somente colocar irrigação na minha cultura, no meu pomar de Nogueira Pecan, né, que é o nosso caso. Eu tenho que fechar o ciclo do meu manejo e dos meus tratos culturais. Então, a tecnologia que eu vou empregar, a genética, então eu tenho que ter muda de qualidade, eu tenho que ter as variedades adaptadas para a região, né, para o meu tipo de solo, para minhas características edafoclimáticas, né, que entra o clima também, então eu tenho que ter um local apropriado para aquela cultura que eu vou implantar. Eu tenho que me atentar muito ao tema da fitossanidade, né, só ver se eu consigo pegar aqui uma caneta para mostrar para vocês. Que acho que fica mais fácil, né, pessoal? Então, tenho que ter um bom controle fitossanitário, né? Muitas vezes o pessoal pensa, nosso pecan é uma árvore, né? Não preciso ter os cuidados, mas precisamos controlar a doença, controlar a praga, porque isso realmente pode impactar em queda de produtividade. Então, quando eu estou com esse ciclo completo, a irrigação e a fertirrigação, ela entra realmente para o produtor extrair valor. Então, aqui a gente quer falar em altas produtividades. Quando eu faço investimento em irrigação, eu estou investindo em um insumo que eu, particularmente, não conheço nenhum outro insumo que consegue aumentar tanto a produtividade como a irrigação mais a fertirrigação. Esse conjunto de técnicas, né, que tem um aumento expressivo de produtividade. Eu lembro que nos primeiros anos que nós trabalhamos aí em Cachoeira do Sul, nós dobramos a produtividade de um ano para o outro. E é claro que isso, a nossa pecan, ela tem uma bienalidade também, né, mas a gente conseguiu atingir médias excelentes em vários anos, né, em uma média aí de 5, 6 anos, tá, pessoal? Então, é muito importante que esse ciclo ele seja muito bem cumprido para realmente a água mais os fertilizantes ou a irrigação mais a fertirrigação, ela consiga aumentar expressivamente a produtividade, ao mesmo tempo diminuir custos, né, porque hoje nós conseguimos ter um sistema aí totalmente automatizado, tanto de irrigação como de injeção dos fertilizantes, tá? Bom, e por que é importante irrigar, né? Então, qual que é a importância da água para as culturas e também para nós pecan? Primeiro que ele é o principal constituinte das plantas, né? A gente colocar um ramo aí da nossa pecan numa estufa e depois pesar isso, eu vou ver que grande parte é água, né? Ela é necessária para todos os processos de metabolismo, então a água, se não tiver água, a planta não consegue concluir os seus metabolismos, né, todos os seus processos metabólicos internos, fisiológicos. Ela é essencial para a fotossíntese, então fotossíntese é água, é luz, né, e é gás carbônico. Se eu não tiver um desses três elementos, a planta não consegue produzir o seu alimento, tá? Então, ela produz o seu próprio alimento e os nutrientes que a gente tem no solo, mais na adubação e na fertilização, ela contempla toda essa cadeia e fecha o metabolismo das culturas, tá? Ela transporta todos os nutrientes e fotoassimilados, então a gente comenta muito isso. Eu vou fazer uma adubação mecânica, uma adubação numa área sem irrigação. Tá ok. Se não tiver chuva, se não tiver umidade no solo, a planta ou a árvore não vai conseguir colocar para dentro, não vai conseguir beber ou comer esse fertilizante, tá? Então, sem água eu não consigo ter esse processo. E um dos temas mais importantes, quando eu tenho falta de água, né, e água disponível, depois vocês vão entender o que é água não disponível, o que é água disponível, a árvore ou as plantas começam, né, a pegar as suas reservas. Então, elas começam a pegar de folhas mais velhas, de ramos mais velhos, para alimentar as folhas mais novas, a frutificação, né, e perpetuar a espécie. Então, toda vez que eu faço numa área sem irrigação, obviamente, né, as plantas estão suscetíveis a déficit hídrico constante. Mas todas as vezes que eu manejo de maneira incorreta a minha irrigação, eu estou oferecendo um déficit hídrico para a planta e ela está sofrendo estresse e ela está usando suas reservas, tá? Ou ela está deixando de trabalhar. Isso impacta em produtividade, tá? Então, muitas vezes, principalmente em regiões
tropicais, subtropicais, né, a chuva, ela acaba enganando muito o mau manejo. Então, às vezes, o produtor ele está manejando a irrigação bastante sem critério, né, ele irriga aquela velha história, ele bate a bota no chão, saiu um pouquinho de poeira, ele irriga. Não saiu poeira, ele não irriga. Então, toda vez que ele deixa de irrigar na maneira certa, a planta cessa o metabolismo, ela usa a reserva que ela tem e ela perde produtividade, tá, pessoal? Então, depois vocês vão ver qual que é exatamente o manejo ideal para minha cultura e como que eu tenho que deixar meu solo para minha cultura conseguir beber essa água, tá, pessoal? Deixa eu falar um pouco depois. Bom, para falar um pouco de concepção de projeto, de manejo da irrigação e depois avançar um pouco o tema de novas tecnologias, a gente tem que entender alguns fatores que são importantíssimos, tá? E o primeiro deles, né, de quando eu começo quanto irrigar e de quando eu penso como dimensionar um projeto, né, porque hoje nós, Netafim, e assim como nossos distribuidores, que são treinados para exatamente fazer um agroprojeto, não somente um projeto hidráulico. Fazer chegar água de um ponto até outro ponto não é complexo, a gente consegue fazer de maneira simples. Agora, o projeto tem que estar dimensionado para atender ou para satisfazer as necessidades, as demandas hídricas e nutricionais das plantas. Então, nós não fazemos somente um projeto hidráulico, a gente faz um agroprojeto, ou seja, um projeto hidráulico mais agronômico, pensando na minha cultura, no meu solo, né, e no meu clima. Então, o primeiro ponto é o clima. Então, o que eu tenho que saber primeiro? Qual que é a minha evapotranspiração? O que é essa tal evapotranspiração que o pessoal tanto fala na irrigação, né? Nada mais é do que a água que está perdendo por evaporação, então eu tenho sol ali, né, vamos dizer, em contato com o solo, eu tenho essa água que vai sendo perdida por evaporação, e eu tenho a planta que ela transpira, igual a gente transpira, né, igual a gente soa. O que acontece? Quando a planta transpira, ela tem um mecanismo, né, ela tem uma pressão osmótica que ela tem da atmosfera, da planta e do solo, né, quando ela transpira, ela gera um diferencial de pressão, ela puxa a água do solo, né, e hidrata a planta. Então, quanto mais a planta transpira, mais ela puxa a água do solo. Quanto mais ela puxa a água do solo, mais ela puxa nutrientes e mais ela tem um metabolismo ativo, mais ela faz fotossíntese. Tá? Então, é muito importante eu saber evapotranspiração. E aí começa o tema da lâmina. Né? Pessoal, não existe lâmina fixa. Esse tema de, a lâmina é 2 milímetros por dia para nós pecamos. A lâmina é 3 milímetros por dia para nós pecamos. Ou é 4 milímetros. Tudo vai, a influência da lâmina vai começar primeiro na evapotranspiração. Então, vocês concordam comigo, por exemplo, se eu estiver no centro do estado, se eu estiver na fronteira oeste, né, se eu estiver no sul, se eu estiver na serra, né, cada lugar vai ter uma evapotranspiração diferente. Cada lugar vai ter uma temperatura diferente. Então, eu primeiro tenho que entender a região que eu estou trabalhando para poder dimensionar uma lâmina. Eu dou um exemplo bastante interessante, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos a laranja, né? O cítrus, ele é irrigado hoje por gotejamento, por irrigação localizada em larga escala, né? Só nós, Netafim, temos mais de 170 mil hectares hoje em cítrus. E às vezes o pessoal fica falando, o cítrus precisa de 3 milímetros por dia, acostumados com o estado de São Paulo. Mas beleza, e se você for plantar um pé de laranja lá na Bahia, onde nós também temos projetos? Aqui em São Paulo eu tenho evapotranspiração de 4 milímetros por dia. Lá eu tenho evapotranspiração de 7, 8 milímetros por dia. Então, será que a lâmina é fixa? Então, pessoal, vamos se atentar ao tema da evapotranspiração, porque isso é regional. Muda muito de região para região e, às vezes, muda muito de micro-região para micro-região. Então, é importantíssimo eu saber, primeiramente, a evapotranspiração que eu estou trabalhando. E o que mede a evapotranspiração? Simples, uma estação meteorológica, tá? E aqui eu recomendo vocês a ter uma estação meteorológica local. Mas eu tenho uma estação meteorológica que está a 20 quilômetros daqui. Não estou falando para a gente desprezar essa informação, tá? É uma informação que pode ser utilizada. Mas quanto mais próxima a minha estação meteorológica é da minha propriedade, melhor. Pergunta simples. Toda vez que chove na propriedade do vizinho ou numa cidade vizinha, chove na propriedade de vocês? Né?
Geralmente não. Às vezes pode chover em tudo, mas geralmente chove num lugar e não chove no outro. Então, como que eu vou poder pegar dados de um outro local que teve chuva, que diminuiu a evapotranspiração, que diminuiu a radiação solar, que diminuiu vários processos aí, vários temas climáticos, que vai influenciar direto no que a minha planta está demandando de água naquele dia. Eu sugiro sempre adquirir uma estação meteorológica automática, que ela já dá a evapotranspiração. É uma fórmula chamada de Pinamonti, né? É um autor francês já muito conhecido, que ele pega temperatura máxima e mínima, né, radiação solar, vários fatores, e já tem a equação nela e já me dá um valor simplificado. Então, a evapotranspirou, por exemplo, 3 milímetros por dia. Ela já me dá no dia seguinte o que eu perdi no dia anterior, tá, pessoal? Bom, e por que é importante eu saber a evapotranspiração para o dimensionamento? Então, aqui vai entrar um pouco de números, pessoal. Não se assustem, que depois eu vou passar também essa apresentação para vocês. Mas se a gente observar aqui a primeira aba, né, a primeira tabela aqui, eu tenho precipitação, que é chuva, tá? Então, existem vários programas, né, se a gente pegar aí várias universidades do Rio Grande do Sul, eles têm estações meteorológicas, né, de longa data. Então, aqui, para você ter uma ideia, eu peguei de 1 a 10, então são dos últimos 10 anos numa região hipotética, tá? Porque eu sempre tenho que ter dados, se eu tiver de 30 anos, melhor, se eu tiver de 20 anos, melhor, mas pelo menos 10 anos eu tenho que ter para fazer uma média. Eu tenho que saber quanto choveu de média de cada mês, né? E quanto evapotranspirou de média em cada mês, tá? Sabendo isso, eu vou... Sabendo isso, eu vou saber o meu balanço hídrico. Então, o que choveu, menos o que evapotranspirou, ele vai chegar na minha lâmina final que eu tenho que aplicar na minha lavoura ou que eu tenho que dimensionar o meu projeto. Uma travadinha só no slide. Um momentinho só, pessoal, que o slide deu uma travada. Vou compartilhar de novo rapidinho aqui. Marcos, está vendo aí? Funcionando. Pode tocar a ficha. Beleza, pessoal, desculpa aí, deu uma travadinha, esses geralmente acontece no meu webinar. Bom, então eu sei a evapotranspiração, né? Eu sei quanto que eu estou perdendo de água, meu solo está perdendo de água para a atmosfera. Agora eu tenho que saber o segundo tema, qual que é o KC da minha cultura. Então, eu já sei o clima da minha região, né? Agora eu tenho que entender qual que é a cultura que eu estou trabalhando, no caso a nossa PECAM, tá, pessoal? Se vocês procurarem na literatura, vários autores, né, falam sobre o KC da nossa PECAM, que é o coeficiente da cultura, ou coeficiente de cultivo. Geralmente ele vai chegar próximo a 1, tá? Depois eu vou explicar para vocês aqui o que é o KC em números para ficar mais claro. Mas o KC nada mais é do que uma constante, né, um número, que eu adapto a minha evapotranspiração para a minha cultura. A minha estação meteorológica, ela não estava num gramado, ela não estava dentro do meu nogueiral, né? Ela estava lá numa área aberta, com grama plantada embaixo, etc. E agora eu tenho que adaptar ela para a minha cultura, que no caso é a nossa PECAM. Então, traduzindo, como que eu calculo uma lâmina de maneira rápida aqui? Então, eu tenho que transformar a minha evapotranspiração e meu KC, ela vai virar a evapotranspiração da cultura. Então, eu trouxe uma conta simples aqui, ó. Então, vamos dizer que então, ETC é evapotranspiração da cultura, dada em milímetros, ETO é evapotranspiração inicial ou crítica, né, que é aquela que eu falei que vem na estação meteorológica, e o KC é o coeficiente de cultivo. Então,
Da minha conta aqui, toda vez que eu tiro essa barrinha, ele trava. Genó, Oi. quando tu clica na barrinha, que tu pode ocultar ela ali, eu acho, tu sai fora da apresentação. Então clica de novo na apresentação com o teu mouse e tu volta para ela. Deve ser isso. Ah, entendi. Voltou? Clica na apresentação que tu vê se vai... Clica aí, por exemplo. Vê se ela não vai destravar. Ó, Aí, destravou. Voltou aí para vocês? Voltou normal aí, Cristiano. Perfeito, perfeito. Esse programinha tem algumas manhas aí, mas beleza. Vamos lá. Então, se eu tenho uma evapotranspiração de 6,3 milímetros e eu tenho um KC de 0,75, que é da minha cultura, a minha lâmina, que precisa ser aplicada, é de 4,72 milímetros por dia. Tá? Para ficar mais simples ainda, ó, eu trouxe aqui um quadro rápido, onde eu tenho minhas lâminas. Então, a caneta aqui. Então, aqui eu tenho evapotranspiração dos últimos 10 anos, uma média desde janeiro até dezembro, tá? Não é da região de vocês, é um exemplo só. Eu tenho um KC, tá? De 1,3, aqui é um KC geralmente de soja, de milho, de arroz, tá? Quando eu multiplico a evapotranspiração pelo KC, ele me dá a evapotranspiração da cultura. Eu desconto a chuva, né? E a eficiência do sistema, né? Que é o gotejamento. Então, o gotejamento é o sistema mais eficiente hoje do mundo. Tem 95% de eficiência. E quando eu faço essas contas, onde der negativo aqui, onde der positivo, quer dizer que o quê? A chuva está sendo maior que a evapotranspiração. Então, eu não preciso irrigar. Onde dá negativo, é exatamente onde eu tenho déficit hídrico. É exatamente onde eu tenho que irrigar. Então, nesses pontos, ó, nesse caso, a lâmina desse meu projeto aqui, ela seria de 3,3. Por quê? Porque é quando a cultura mais está demandando água e quando eu estou tendo maior evapotranspiração. E a chuva não está sendo suficiente para suprir essa demanda. Então, o que eu preciso fazer? Irrigar. Então, nesse exemplo aqui, a lâmina do meu projeto seria de 3,3 milímetros. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Depois, quando eu mandar a apresentação, vocês podem olhar com mais calma aí os números e fazer conta, vocês vão entender. Tá? Bom, então a gente falou muito do tema de quanto irrigar. Então, o que é evapotranspiração, o que é KC da cultura, como que eu chego na lâmina de um projeto. Tendo a lâmina do projeto, agora eu tenho que escolher qual que vai ser o meu melhor método de irrigação. Vai ser o gotejamento? Vai ser a microaspersão? Né? Então, aí, eu tenho que começar a entender, além do clima e da cultura, eu também tenho que entender do solo. Vocês concordam comigo que a condutividade hidráulica de um solo, ou seja, como que a água se move dentro dele, como que essa água é armazenada dentro dele, ela vai depender muito se ela está num solo mais leve, ou seja, um solo mais arenoso, um solo médio ou um solo mais argiloso. Esses três tipos de solo, né, essas três características do solo, elas vão influenciar diretamente no armazenamento de água do solo, né, e também na formação do bulbo úmido, quer seja por gotejamento ou quer seja por microaspersão. Quando eu trabalho com gotejamento, eu sempre tenho que trabalhar com uma faixa úmida. Então o pessoal sempre pergunta, qual que é o melhor espaçamento entre os gotejadores, né? E geralmente o projetista, quando ele só está pensando na parte hidráulica, ele vai colocar o espaçamento que fique mais em conta para o projeto ou que tenha melhor performance hidráulica. Mas, na verdade, isso não é o correto. O correto é você fazer de acordo com o seu solo. E equilibrar sempre a parte hidráulica com a parte agronômica. Para que isso? Simples, pessoal. Aqui eu tenho 3 tipos de solo, tá? Para ficar bem claro. Um argiloso, né? Um textura média e um arenoso. Vocês observam aqui, essa parte azul é água. Olha esse bulbo, como é que ele era formado, né? Ele é bem mais largo, né? Ele menor profundidade e mais largo, tá? Quando eu tenho um solo muito arenoso, o diâmetro dele aqui é menor, né? A largura dele é bem menor, né? E ele aprofunda mais, tá? E quando eu tenho um solo de textura média, fica entre um e outro, tá? E aqui vem a primeira explicação, pessoal. Um solo argiloso, ele tem as partículas, a granulometria da argila, ela é muito pequena, né? A granulometria da areia, ela é
mais de 1.000, 5.000 vezes que uma granulometria de uma argila. Então, a superfície de contato no solo argiloso, ela é bem maior do que uma de um solo arenoso. Porque o solo arenoso, ele tem muita aeração, né? Então, as partículas não ficam todas juntas, tá? Então, essa água, ela lixivia muito rápido. E o solo não é capaz de armazenar, diferente de um solo argiloso, tá? Então, vocês concordam comigo? Se eu tiver um solo muito arenoso, eu não posso espaçar muito meus gotejadores, tá? Eu tenho que encurtar mais, né? Então, o solo arenoso, eu tenho que usar aí a 40, 50 centímetros entre os gotejadores. Um solo argiloso, desculpa aí, um solo argiloso, eu posso usar aí a 60, às vezes até a 70 centímetros, que ele vai performar muito bem, tá? E aí tem a vazão do gotejador, né? Antigamente o pessoal gostava muito, eu vou usar um gotejador de 3 litros horas, né? Ou vou usar um microaspersor de 90, 100 litros hora, 120, 150, enfim. O que isso vai influenciar no solo? Se eu jogar um volume de água muito grande em pouco tempo, o solo não vai ser capaz de reter. Depois, mais para baixo, eu vou explicar uma curva de retenção de água no solo, quanto mais ou menos cada solo é capaz de absorver. Então, se eu jogar uma água maior do que um solo é capaz de absorver, eu vou perder água, tá? Ou ela vai escoar superficialmente, ou ela vai lixiviar, tá? Em ambos os solos, tanto argiloso quanto arenoso, sempre a mais baixa vazão vai ser melhor. Por quê? Um solo muito argiloso, a taxa de infiltração é muito baixa, né? Então, se eu coloco muita água em pouco tempo, o solo não é capaz de absorver e ela escorre superficialmente. O oposto no solo arenoso. Se eu coloco muita água nesse solo, a velocidade de infiltração é muito rápida, então ela lixivia, tá? Aqui começa a entrar o tema de turno de irrigação, por exemplo. Eu irrigo todo dia, eu irrigo um dia sim, um dia não, né? Eu irrigo um dia sim, 2 dias não. Tudo isso vai ser influenciado pela lâmina do meu projeto e principalmente o turno de irrigação pelo meu tipo de solo, pessoal. Então, mais uma vez, não existe regra de bolo. Eu tenho que ver como que meu solo é, né? E a gente sabe, por isso que às vezes eu falo, nossa, eu tô numa área lá na minha nogueira, que tem uma parte do meu projeto que, nossa, segura água demais, né? Eu irrigo uma vez, eu demoro para voltar a irrigar. Agora uma área mais, a área do lado direito, eu irrigo e rapidinho ele pede água. Por quê? Solos diferentes. Se as culturas, obviamente, estiverem no mesmo estado fenológico, na mesma idade, vai ser influenciado pelo tipo de solo. Tá? Bom, então, pessoal, importantíssimo eu conhecer o clima, evapotranspiração, né? Conhecer a minha cultura, coeficiente da minha cultura, ou seja, qual que é a demanda hídrica da minha cultura, que no caso é a nossa PECAM, tá? Que se vocês olharem na literatura aí, ela vai ter um KC em torno de 1, tá? Então, quando eu tenho um KC de 1, tudo que é multiplicado por 1 dá na mesma. Então, se eu tenho evapotranspiração de 3 milímetros, se o KC é 1, eu vou ter que repor 3 milímetros, tá? Da mesma maneira. Depois eu posso até enviar alguns materiais para vocês que eu recebi, inclusive do pessoal de Israel, que fala um pouco mais sobre KC da nossa PECAM. Tá? Bom, ok, eu já sei meu solo, eu já sei que tipo que é meu solo, se é argiloso, se é arenoso, já sei exatamente a maneira que eu tenho que fazer meu turno de irrigação. Se eu irrigar muito num solo argiloso, vai escorrer superficial, se eu irrigar muito no arenoso, ele não vai conseguir reter e vai lixiviar. E eu tenho os estados físicos de um solo. Então, vocês devem ter ouvido muito falar isso. O que é um solo em capacidade de campo, né? O que é essa tal capacidade de campo da irrigação? Eu vou dar um exemplo aqui básico, simples, mas que eu acho que vocês nunca mais vão esquecer, tá? Pega uma esponja, que eu lavo louça lá, tá? Aquela esponja amarelinha, em cima é verde. Pega uma vasilha de água, enche ela de água, né? E mergulha essa esponja nessa vasilha, tá, pessoal? A hora que você tirar essa esponja, ela vai começar a drenar a água bem rápido, né? Quer dizer, imagine a esponja como um solo. Tudo aquilo que está em excesso, ela está drenando, é tudo aquilo que o solo não consegue reter. Esse é o ponto de saturação, tá? Solo saturado. Eu tenho água e eu tenho solo, mas eu não tenho oxigênio, não tenho ar. A planta cessa o metabolismo. Tem plantas que morrem afogadas, entre aspas, né? A gente vê plantas aí, às vezes, que estão em áreas alagadas que acabam até morrendo se elas não são adaptadas. Aí, a hora que para de cair essa água,
da esponja é exatamente a quantidade de água que a esponja consegue reter, ou que o meu solo consegue reter. Onde eu tenho ar, tenho solo e tenho água. Essa é a minha capacidade de campo. O meu solo, pessoal, sempre tem que estar em capacidade de campo. Porque é aqui, nessa fase, que a minha planta consegue, entre aspas, beber essa água do solo. E quando ela entra em ponta de murcha, ou ponto de murcha permanente, que é um tema que o pessoal fala muito em irrigação também, o que é isso? Eu peguei essa esponja agora e deixei ela lá no vitrô da minha cozinha durante 3, 4 dias. Bateu o sol ali, ela secou, né? Eu ainda tenho um pouquinho de água ali na minha esponja, mas se eu pegar e torcer ela, né, eu não vou conseguir tirar. Porque ela está numa tensão tão forte ali na esponja que eu não consigo tirar. É exatamente o que acontece com a planta. Às vezes eu tenho um pouco de água, mas ela está retida no solo com uma tensão tão alta que a planta não consegue roubar essa água do solo. Então, no ponto de murcha e no ponto de saturação, eu estou tendo prejuízo. Minha planta não está bebendo água e não está bebendo os fertilizantes. E automaticamente, se ela começa a ver que ela não tem água, o que ela começa a fazer? Começa a fechar o estômago. Quando ela fecha o estômago, o que ela faz? Para de evapotranspirar. Se ela está parando de evapotranspirar, ela está parando o metabolismo dela e está deixando de fazer fotossíntese. Então veja que uma coisa vai encadeando outra e que no final de uma safra, cada erro que eu faço vai acumulando em perda de produtividade. Por isso que o segredo da alta produtividade é manejar bem a sua lavoura do começo da safra até o final da safra, tá, pessoal? Bom, vamos lá que o nosso tempo é um pouco curto. Esse gráfico, depois eu quero que vocês analisem ele mais com calma aí, mas o que acontece? É bem simples, tá? Essa barra, esse eixo X aqui, ele dá a pressão da água no solo, em kPa, quilopascal, tá? Geralmente a gente utiliza, ou pode ser em centibar, centímetros de coluna d'água também. Entre 10 e 30, tá? Eu tenho solo em capacidade de campo. Então, quem já trabalhou com tensiômetro, quando eu tenho o tensiômetro com a leitura entre 10 e 30, ele está na capacidade de campo. É claro que sempre eu vou mirar aqui os 15, mais ou menos, que é uma umidade ideal na maioria dos solos. Cada solo tem uma particularidade, mas vamos falar de maneira geral, 15 kPa num tensiômetro é excelente, tá? 30 ele tem água disponível ainda, mas já começa a faltar um pouco. Tá? Então vejam, um solo arenoso, desculpa, e no eixo Y eu tenho umidade em volume, tá? Litros de água por metro cúbico de solo. Então vejam que a areia, é um solo arenoso, ele aqui com 20% de umidade, ele já está em capacidade de campo, ele já oferece água disponível para a planta, tá? Quando eu estou num solo argiloso, bastante argiloso, eu estou falando aqui um solo aí com, vamos dizer, acima de 30, 35, 40% de argila, vejam que ele com 60% aqui de umidade, até 42, vamos dizer assim, 45, só aqui que ele começa a ter água disponível para a planta. Tá? Até chegar nessa porcentagem, ele está ainda com água não disponível, ou seja, ele está naquele ponto de murcha lá, tá, pessoal? Então, o que isso significa? Quando eu vou, por exemplo, a nogueira pecante para de irrigar ela porque ela perde as folhas no inverno, né? Quando eu vou voltar a minha irrigação, se voltar com a chuva, beleza, a chuva ela vai molhar o solo, né? Vai voltar o solo em capacidade de campo, vai encher a caixa de água do solo. Se eu tiver que encher encher a caixa de água do solo com irrigação, um solo argiloso vai demandar um volume muito maior do que um solo arenoso, tá? Para começar a ter água facilmente disponível. Aí vocês vão falar, mas pelo que você está me falando, então, o solo argiloso tem desvantagem. Pelo contrário. Ao mesmo tempo que você vai gastar um volume maior de água numa primeira irrigação, ele também armazena um volume muito maior de água. Então, ele tolera muito mais dias sem irrigação. Tá? Ele aguenta, ele retém essa água. Tá? E se ele chegar nesses pontos aqui, até de 100 a 300 kPa, aqui ele está em ponto de murcha extrema. Aqui, você tem que, você roubar água do solo aqui, você tem que tirar uma amostra e levar na estufa para tirar um pouquinho de umidade. Caso contrário, você não tira. Bom, depois analisem esse gráfico aí, vejam certinho, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, mas eu vou ir tocando porque a gente tem bastante coisa para falar ainda, tá?
Bom, então a gente falou quanto eu tenho que irrigar, né? Como que eu dimensiono um projeto, qual que é a lâmina do meu projeto. A gente falou um pouco de solo, então qual que é o gotejador ideal para utilizar? Microaspersão, eu vou utilizar um microaspersor de alta vazão, vou utilizar um microaspersor de baixa vazão, tá? Tudo isso a gente tem que ter em mente para dimensionar um projeto, tá? E uma das perguntas que o Marcos me falou, que eu acho que é um tema bastante desafiador aí para todos, e que o Laurice também vem comentando comigo aí, o Laurice também, é a grande pergunta: qual que é o melhor, gotejamento ou microaspersão? Tá, pessoal? Não tem o melhor. Depende do gosto do produtor, tá? Depende do ponto de vista. Vou explicar por quê, tá? Inclusive, nós trabalhamos com as duas tecnologias. Nós produzimos microaspersor, os melhores do mercado, tanto autocompensado como não autocompensado, uniformidade muito bacana, e também produzimos gotejadores, obviamente. O que eu tenho que pensar? Hoje, para a Nogueira Pecan, tá? Se a gente for trabalhar com gotejamento, nós recomendamos gotejamento duas linhas, tá, pessoal? Por quê? Porque eu tenho que... A Nogueira Pecan tem um sistema radicular bastante robusto, né? Bastante espalhado na área, e ao mesmo tempo eu tenho um volume de água aplicado muito grande, tá, pessoal? Não sei se vocês pararam para fazer conta já, mas às vezes eu chego a aplicar 300, 400, a gente já chegou a aplicar 900 litros por planta por dia, tá? Porque quando você pega o espaçamento da Nogueira Pecan, o espaçamento geralmente 9x9, 8x8, a gente já viu até alguns espaçamentos 18x18, em áreas mais antigas, tá? Então, eu coloco uma quantidade de água no solo muito grande. Às vezes, se eu colocar uma quantidade de água muito grande em uma linha só de tubo gotejador, lembra aquilo que a gente falou da capacidade de retenção do solo? O solo não vai ser capaz de reter essa água, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai lixiviar muito. E a planta, obviamente, a Nogueira Pecan, ela tem raiz, é uma árvore de 20, 30, 40 anos, né, dependendo do pomar aí, tá? Lógico que hoje os plantios são mais novos, mas a gente conhece plantios bem antigos também. Obviamente que ela tem um sistema radicular muito grande, mas o sistema radicular de sustentação, o sistema radicular de absorção, ele está nos primeiros 50 a 60 centímetros, que está onde é absorvido 80% da água, 90% da água está ali. Por uma questão simples, principalmente por oxigenação, né? Quando eu estou muito lá embaixo, eu não tenho essa aeração do solo. E eu não tenho o solo também corrigido quimicamente, né? Eu tenho presença de alumínio, eu tenho um solo com pH ácido, né? Onde as raízes de absorção, as radicelas mais finas ali que absorvem água, não conseguem se desenvolver. Então, meu alvo vão ser os primeiros 50, 60 centímetros, tá? E vocês podem abrir uma trincheira aí na nogueira de vocês, vocês vão observar isso. Então, por que duas linhas? Porque eu vou colocar uma quantidade grande de água, mas numa superfície maior de solo. Então, é simples, pessoal. Pega um balde de água, joga de uma mesa de 1 metro quadrado, né? Vê o que vai acontecer. Acho que vai escorrer tudo. Agora pega esse mesmo balde de água e joga numa superfície de 10 metros quadrados, né? Então, o solo vai conseguir absorver muito melhor essa água. Então, por isso que o gotejamento duas linhas ou o microaspersor, porque o microaspersor também joga um grande volume de água, mas ele joga numa porção de solo grande também, ele joga num raio grande, né? Eu tenho um microaspersor aqui que pode pegar diâmetro de 6, 7 metros, tá? Então, tudo isso, mais uma vez, vai ser influenciado por quê? Pela minha quantidade de água que eu estou jogando, que é influenciada diretamente pela lâmina, tá? E também pelo meu tipo de solo. Tá, pessoal? Tem gente trabalhando com gotejamento de uma linha? Tem, né? Agronomicamente não é o mais recomendado, mas pode se trabalhar. Aí eu tenho que manejar bem mais precisamente a irrigação, tá? Mas, no meu ponto de vista, duas linhas na nossa Pecan com gotejamento ou o microaspersor vão funcionar melhor. Ah, mas qual que é a vantagem no caso do gotejamento e da microaspersão? O gotejamento eu posso trabalhar subterrâneo, né? Posso trabalhar enterrado. O microaspersor ele vai ficar aéreo. Então, qual que é o inconveniente disso? Na Nogueira Pecan, né? A gente colhe de maneira... eu lembro que na época máquinas que vinham de fora do Brasil que tremiam a árvore, né? Derrubava a nogueira no chão e depois tinha uma varreção. E depois também tinha uma catação manual, né? Que ainda sobrava um pouquinho. Então, toda vez que eu for ter essa operação, eu vou ter que tirar os microaspersores, né?
aí começa a quebrar o micro, etc. Se o microaspersor não estiver 100% ereto, se ele estiver um pouquinho torto, ele já começa a dar diferença na uniformidade de aplicação, tá, pessoal? Então, qual que é o melhor? É a gosto do cliente, né? Se ele gosta mais de manejar com microaspersão, pode se manejar. Se ele gosta mais do gotejamento, também pode, tá? Os dois vão funcionar muito bem. E eu, particularmente, gosto mais do gotejamento, porque eu acho que é um manejo mais fino da irrigação. A gente pode fazer uma fertirrigação com de maneira mais lenta, né? Eu posso formar um bulbo úmido diferente, enfim. Eu coloco água de maneira bastante lenta no solo. Tem gente que prefere a microaspersão, né? Mais uma vez, nós trabalhamos com as duas tecnologias e as duas tecnologias funcionam perfeitamente, tá? Desde que bem manejadas, né? Como qualquer outra coisa. Eu tenho ferramentas, dando uma corrida aqui, que o nosso tempo é curto, mas eu tenho ferramentas de monitoramento de solo, tá, pessoal? Então, desde um tensiômetro, que ele mede quão disponível está a minha água no solo, que eu posso usar geralmente em 3 profundidades. Por que 3? A primeira, geralmente, eu sempre costumo falar, é o dedo duro, né? É o camarada que fala assim, agora eu preciso irrigar. O de 40, que é essa segunda profundidade aqui, né? É o tensiômetro que fala se eu irriguei até o meu alvo, tá? Na Nogueira Pecan eu posso trabalhar, geralmente a gente trabalhava 20, 40 e 60, tá? Se eu quiser trabalhar também 30, 60 e 90, tem gente que prefere, tá? Aí é uma questão também de manejo, tá? O de 40 ou de 50, ou pode chegar até 60, é para ver se eu cheguei no meu alvo efetivo, que é onde estão as minhas principais raízes de absorção. E o caso aqui, mais profundo do que 60, indo até 90, aí, os primeiros que a gente utilizou no nosso Pecan em 2012 foi de 30, 60 e 90, tá? Eu acho que trabalhando com 20, 40 e 60 funciona muito bem também. Esse mais profundo é para ver se eu estou irrigando em excesso. Porque se eu estou levando água muito a fundo, quer dizer que eu estou perdendo principalmente os nutrientes, meus fertilizantes, tá? E se eu estou levando água muito a fundo, eu estou manejando mal a minha irrigação, porque eu estou fazendo irrigações muito pesadas, tá? Eu tenho que começar a espaçar um pouco mais ou a distribuir melhor essa água no solo, tá, pessoal? Eu tenho outros sensores de solo, tá? A Netafim é sempre pioneira e traz inovações para o produtor. Nós temos alguns equipamentos, esse é um Delta T, na verdade ele é um sensor volumétrico, ele mede volume de água no solo em porcentagem, tá? É um equipamento que não precisa de manutenção, todo automatizado, tá? Isso depois a gente pode conversar mais a fundo, não sei sobre esse tema, mas é a opção, tá? E aqui, pessoal, são as tensões que eu recomendo para vocês aí trabalharem. É claro que se vocês quiserem fazer uma análise mais aprofundada do solo, fazer pesquisa, levar para o laboratório, etc., pode fazer, mas geralmente se eu trabalhar com os números do tensiômetro de 10 a 20 kPa ou centibar, eu tenho meu solo em capacidade de campo, tá? Então, abaixo de 10, meu solo está saturado, muito úmido, tá? Ocorre por uma irrigação muito pesada, então eu tenho que ajustar a minha irrigação, ou depois de uma chuva, né? Geralmente, quando chove, a minha leitura tende a 0. 15, aqui no meio, seria a minha umidade ideal. Quando ela estiver chegando perto do 20, é hora de eu irrigar e voltar ela para próximo do 15, ficar entre 10 e 15 aqui, tá? Então, assim que eu manejo a irrigação. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, tá? E acima de 20, ela já começa a ter água progressivamente menos disponível, tá, pessoal? Aqui é um gráfico, tá? Esse é um gráfico do Netflix, depois no final eu vou falar um pouco sobre ele rapidamente. Mas vejam que essa linha verde, tá? É uma profundidade de 20 centímetros, tá? E a azul é uma profundidade de 40 centímetros. Então vejam que o meu tensiômetro de 20 e 40, eles estão dentro da capacidade de campo aqui, ó. Eles estão flutuando, chegando no máximo a 20. Às vezes irriga, ele baixa um pouquinho de 10, mas eles estão numa faixa ideal. O de 60, que é o mais profundo, ele está sempre, teoricamente, entre aspas, aí, mais seco, tá? Então está com as tensões mais altas, né? Se ele tiver com a tensão muito baixa aqui,
é porque eu estou irrigando em excesso e posso estar aí lixiviando nutrientes, tá? O ΔT, o gráfico é o contrário, porque ele dá em volume, então, quanto mais volume de água no solo eu tenho, mais ele sobe, tá? Depois a gente pode falar com um pouco mais detalhes também sobre o manejo da irrigação com ΔT e com tensiômetro, tá? Os dois funcionam muito bem, cada um tem sua vantagem e desvantagem, tá? Bom, vamos começar um pouquinho agora com o tema da fertirrigação, tá, pessoal? Então, a irrigação, acho que deu para ficar claro aí alguns conceitos de manejo, de lâmina, de solo, de tipo de sistema, tá? E agora eu vou falar um pouco de fertirrigação, para a gente também não estourar muito tempo aí. Bom, primeiro, o que é a fertirrigação? Nada mais é do que eu aproveitar o meu sistema, que já está instalado na minha área, que coloca água com uma eficiência acima de 95%, aproveitar esse veículo para aplicar meus fertilizantes. Eu, particularmente, hoje não conheço nenhum implemento agrícola, nenhuma adubadeira aí, que tenha uma eficiência e uma uniformidade tão grande quanto a fertirrigação, tá? Feita por irrigação localizada, por microaspersão ou por gotejamento. Tá? Então, eu faço a dissolução dos meus fertilizantes na água, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente, e aplico via água de irrigação. Tá? E coloco aqui os nutrientes diretamente nas raízes das plantas, tá, pessoal? O que é a fertirrigação? Imaginem lá que eu tenho uma minha semana aqui de segunda até domingo. Geralmente um dia da semana, tá? A fertirrigação pode ser ou semanal ou pode ser quinzenal, tá? Então um dia da semana eu aplico meus fertilizantes, né? Faço minha fertirrigação, água, NPK mais micro, né? O macro e micronutrientes. E os outros dias aqui, eu faço somente aqui a minha irrigação, tá, pessoal? Aqui vem um tema interessante que eu não posso deixar de falar. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma irrigação e fertirrigação na segunda, terça eu não estou irrigando. Quarta eu estou irrigando, quinta não, sexta sim, sábado não, domingo sim. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? É aquilo que eu falei do tipo de solo, do turno de rega, tá? Se eu tenho um solo muito arenoso, o ideal é eu irrigar todos os dias, tá? Vou colocar essa água de maneira mais parcelada. Vamos dizer que minha lâmina do projeto, para ficar uma conta simples, é de 5 milímetros por dia, tá? Então eu aplico 5 milímetros segunda, 5 terça, 5 quarta e assim por diante. Tá? Vamos dizer que eu estou fazendo uma irrigação aqui de segunda até sábado, vamos desconsiderar o domingo. Eu tenho 6 dias, né? Eu vou ter 30 milímetros durante 6 dias, certo? Esse é um turno de rega de um dia. Quando eu faço um turno de rega de 2 dias, é o que está acontecendo aqui. Então, ao invés de eu irrigar 5 milímetros na segunda, eu irrigo 10 milímetros na segunda e irrigo 0 na terça. Irrigo 10 na quarta, 0 na quinta. 10 na sexta, 0 no sábado. 10 mais 10 mais 10, 30 milímetros. Então, eu estou irrigando a mesma quantidade de água, mas de maneira diferente. Quando eu tenho solos muito argilosos, eu faço turno de rega de 3 dias. Então, eu aplico aqui 15 milímetros segunda, fico terça e quarta sem irrigar, aplico 15 milímetros na quinta e fico sexta e sábado sem irrigar. 15 mais 15, 30. Apliquei os mesmos 30 milímetros, mas de maneira diferente. Então, tudo isso, pessoal, faz parte do manejo da irrigação e, junto com ela, o manejo da fertirrigação. Então, é a melhor maneira de eu aplicar e distribuir água no meu solo. Tá? Então, esse é o conceito da fertirrigação. A nutri-irrigação é uma tecnologia criada pela Netafim, tá? E a diferença é que, agora, em todas as minhas irrigações, eu vou aplicar o fertilizante. Tá? Então, em vez de aplicar uma vez na semana, uma vez cada 15 dias, ele é um controlador, tá? Automático, que eu crio uma caixa de solução em estoque dos meus principais fertilizantes, tá? E esse sistema vai injetando automaticamente ao longo da semana. Então, eu quero 200 litros de nitrogênio na segunda, 200 na quarta e 200 na sexta. Ele vai aplicando de maneira com que eu vou fazendo as minhas irrigações, tá? Aí eu aumento muito mais ainda, a fertirrigação já é algo super eficiente, né? Eu aumento mais ainda a eficiência da minha fertirrigação, fazendo a fertirrigação proporcional ou a nutri-irrigação
que é uma tecnologia desenvolvida pela Metafin, tá, pessoal? Bom, como que eu vou fazer minha fertigação? Como que é fazer uma fertigação passo a passo? Eu acho que é um tema que muita gente perguntou para o Marcos também, né? Primeiro, pessoal, eu tenho que definir a quantidade dos nutrientes e o parcelamento que eu vou trabalhar, tá? Eu tenho que escolher os meus fertilizantes. Os fertilizantes, não, o pessoal fala muito, tem que ser fertilizante líquido, sólido. Pode ser fertilizante sólido, pessoal, tranquilamente, desde que seja solúvel em água, tá? Tem muitos países, né, outras regiões fora do Brasil, que utilizam fertilizantes líquidos. Mas por quê? Porque eles têm esse fertilizante ofertado pelas indústrias. No Brasil, nós temos poucos fertilizantes líquidos para fertigação ofertados, né? Então, geralmente a indústria tem que ser próxima da minha área, né? Porque eu transporto água no final das contas, né? Também. Então, eu tenho que ter uma logística muito, muito bacana para viabilizar o uso de fertilizante líquido, tá? Mas e a fertigação precisa ser fertilizante especial, aqueles saquinhos que vêm com macro mais micro. Não, pessoal. É a escolha do freguês. Eu tenho que saber qual a fonte que eu vou utilizar, né? E qual é a demanda da minha cultura. E se esse fertilizante é solúvel em água. É claro que nós temos muitas empresas hoje idôneas no Brasil, né? Que trabalham com fertilizantes mais nobres, tá? Fontes mais nobres, que funcionam muito bem e que dão excelentes resultados. Então, é a escolha de fazer o balanço entre o custo e o benefício, né? E utilizar o melhor fertilizante aí para minha lavoura, tá, pessoal? Saber a compatibilidade entre os fertilizantes, né? Então, eu posso misturar, por exemplo, nitrato de cálcio com mato purificado? Depois vocês vão ver se eu posso ou não. Eu vou mostrar um gráfico para vocês, uma tabela, tá? Qual que é a solubilidade do fertilizante? Eu posso colocar 1 tonelada de ureia para 1.000 litros de água? Eu vou mostrar para vocês também. Como que eu faço o preparo dessa solução, né? Qual que é a maneira ideal de preparar? Para que servem uns filtros de segurança no meu sistema? Como que eu inicio uma fertigação? E como que eu termino uma fertigação? Tá? Então, vamos lá, passo a passo. Então, primeiro, para definir a minha fertigação, eu tenho que conhecer a cultura, pessoal. Não existe regra de bolo, mais uma vez. Eu tenho que conhecer quais são as fases fenológicas da nogueira, tá? Da nossa pecan. Entender quando que ela quebra a dormência, quando que ela tem a brotação, quando que ela tem a florada, né? Quando que ela inicia o enchimento dos frutos e quando que ela entra quando que os frutos entram em maturação fisiológica, né? E quando vai ser minha colheita. Sabendo disso, eu consigo entender qual que é a demanda nutricional em cada fase fenológica, né? É importante conhecer aí a curva de absorção, no caso nosso, da nogueira, obviamente. Esse é um exemplo, tá, pessoal, de parcelamento em nosso pecan, tá? Feito para a realidade do Rio Grande do Sul, tá? Na região central do estado, onde a gente, obviamente que nos meses que que a planta está em senescência, eu não estou aplicando nada, né? E eu começo aqui em outubro, aqui basicamente eu estou aplicando nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Potássio está muito relacionado ao enchimento dos frutos, né? Nitrogênio a toda a parte fisiológica da planta, a brotação, as estruturas vegetativas, né? E o fósforo bastante ligado na energia. Então eu tenho que entender em qual dos pontos que a minha cultura, que a minha nogueira pecan vai demandar os nutrientes. Então, aqui vocês podem ver que eu estou colocando por mês, né? E depois a gente divide isso daqui por semana, tá? Aqui eu estou falando em pontos de nutrientes, ainda não estou falando de fertilizante. Tá? E aqui eu tenho o total que eu estou aplicando, tá? Além disso, é muito importante análise de solo, né, expectativa de produtividade para eu poder adequar os meus quantitativos. E também correção de pH, tá? A gente sabe que a maioria dos solos no Brasil tem pH ácido, tá? A não ser algumas regiões, principalmente no Nordeste, tem pH mais alcalino, que nós temos vários projetos lá também, mas a gente tem que sempre estar
obviamente que na implantação da nogueira a gente tem que fazer uma adubação de base muito bem feita e uma correção do solo muito bem feita, e ao longo dos anos fazer uma adubação de manutenção, pessoal. A nogueira é uma cultura, né? Muita gente às vezes pensa, uma árvore, ela é rústica, mas não. Ela demanda os nutrientes. Quem pensar em alta produtividade tem que pensar em fazer uma boa adubação, e quem tem um sistema de irrigação, obrigatoriamente, né, do meu ponto de vista, tem que fazer fertilização, porque a eficiência, né, o rendimento é muito melhor. Tá? Inclusive, aqui começa a primeira pergunta, né, pessoal? Que o Marcos até me passou, e o tema de salinidade, né, na irrigação localizada, como é que é isso? Aí eu dou um exemplo bem simples, tá, pessoal? Se vocês pegarem hoje a fonte mais utilizada para potássio, é o cloreto de potássio, certo? O cloreto de potássio convencional ele é vermelho, para fertilização ele é o branco, mas é o mesmo cloreto, né, a mesma porcentagem, inclusive, de K2O, 60%. Ele é um fertilizante bastante que tem uma EC, que é a condutividade elétrica, ou seja, o índice salino dele é alto. Tá? É um dos fertilizantes que tem o EC, o índice salino mais alto. Vamos raciocinar uma coisa. Se eu for fazer uma adubação mecanizada na minha nogueira, em quantos parcelamentos eu vou fazer ao longo da safra? 1, 2. Já vi produtor máximo fazer 3. Pode ser que alguém faça 4 vezes, enfim. Tá? Na maioria das culturas, no máximo 2 vezes. Imagine que eu peguei aqui os meus 90 pontos, meus 100 pontos de K2O, que vão ser transformados em cloreto de potássio, que vai dar, sei lá, talvez, vamos falar aí, 300 quilos de cloreto de potássio, aqui, dando um exemplo, tá? Eu vou pegar os 300 quilos de cloreto de potássio, que é um fertilizante salino, que é a salinidade alta, e vou jogar isso em 2 vezes. Então, eu peguei 300, joguei 150, 150. Imagine que o solo não tem umidade, né? Uma área de sem irrigação. Dá uma chuvinha, né? Começa a dissolver esse fertilizante. Por curiosidade, vai ali e mede como é que está a salinidade naquele local. Vai estar altíssimo, pessoal, com certeza. Porque eu concentrei todo o meu fertilizante em 2 aplicações. Quando eu faço via fertigação, eu tô parcelando ela em 3 meses, em cada mês eu estou fazendo mais em 4. Então, eu estou fazendo em 12 aplicações o mesmo fertilizante. Então, cada aplicação que eu estou fazendo, eu estou reduzindo a minha salinidade 12 vezes. Né? Então, se a gente pensar numa área, numa adubação mecanizada e numa adubação por irrigação, o índice salino é bem menor. Aí tem o tema de concentrar. Claro que vai concentrar, mas ao mesmo tempo que ela concentra, ela também parcela mais. Tá? E até interessante, quando vem o pessoal de Israel para cá, né, eles falam, nossa, quantos milímetros chove na região? Pessoal, e a gente já viu chegar a 2.000 milímetros, às vezes, aí na região. Tá? Vai chover 1.000, 1.300, 1.400, 1.500, 2.000. Com esse índice de chuva, pessoal, a lavagem de sais do solo é muito grande. Tá? Então, para você ter uma ideia, nós trabalhamos com, por exemplo, cacau no sul da Bahia. Eu coloco 700 quilos de K2O, pessoal. É 7 vezes o que coloca na nogueira. Né? Aí sim eu tenho que me preocupar mais com salinização, porque a quantidade é muito alta. Mas, ao mesmo tempo, a irrigação, tanto por microaspersão como por gotejamento, ela sempre joga os sais às extremidades do bulbo, né? onde eu fujo das radicelas, tá, pessoal? Então, o tema de salinização na irrigação localizada é um grande mito a ser quebrado. Pode ocorrer? Pode, se a pessoa que está manejando não manejar de maneira correta. Tá? Porque eu estou parcelando, eu estou fazendo irrigações que depois, antes de irrigar, eu estou trabalhando com solo em capacidade de campo. Depois de fertigar, eu dou um tempo de água pura, eu vou mostrar para vocês depois, né? E paralelo a isso, eu tenho mais de 1.000 milímetros de chuva por ano. Então, realmente, por erros de manejo, se criou esse mito de que a irrigação localizada saliniza o solo. E depois, no final, eu vou mostrar que tem como eu colocar uma ferramenta para monitorar o EC do solo, que se alguém quiser fazer isso, é muito simples, dá para ser feito. Bom, vamos correr aqui. Né? Pessoal, então, quais fertilizantes que podem ser utilizados aí para fertigação? Todos esses daqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, aqui mostra o nome do fertilizante,
né, as formulações e as quantidades de cada elemento que ele possui, tá? Então, o ideal é sempre utilizar os fertilizantes que são solúveis em água, tá? E qual que é a compatibilidade deles? Então, eu trouxe essa tabela aqui para vocês, tá? Tabela simples onde? Lembra lá que a gente perguntou? Vamos ver se eu posso misturar o MAP com o nitrato de cálcio. Ó, o nitrato de cálcio está aqui, ó. Vejam que deu vermelhinho aqui, ó. O vermelhinho é incompatível. Então, pessoal, não misturem MAP purificado com nitrato de cálcio. Muito importante. Quando der verde, ele é compatível. Quando der laranja, ele tem a compatibilidade reduzida ou limitada. Eu aconselho que não usem, não façam. Fazem caixa separada para não ter problema, para não dar muito trabalho, tá? Os 3 fertilizantes mais comuns, NPK, utilizados aí, que é a ureia, tá? O nitrato de amônio, principalmente a ureia, que o pessoal usa muito. Cloreto de potássio branco e o MAP purificado, os 3 são compatíveis entre si. A gente pode sempre usar eles juntos, sem nenhum problema, tá, pessoal? Qual que é a solubilidade dos fertilizantes? Então, tem aqui, ó. Então, para formar 100 litros de solução, por exemplo, a ureia, eu tenho que jogar 40 quilos de ureia para formar 100 litros de solução. Então, arredondando aí, se eu tiver 400 quilos, é para formar 1.000 litros de solução, né? E assim por diante. Então, tudo isso a gente também leva em consideração para dimensionar as caixas para fazer a fertigação e os injetores também, tá? Isso a gente dimensiona para vocês. Tá? Vejam aqui, por exemplo, ó, o MAP ou o cloreto de potássio, eles são menos solúveis, né? Então, se eu for misturar, lembra que eu falei lá que a ureia, o MAP e o cloreto são compatíveis entre si? Se eu for misturar os 3, eu sempre vou começar pelo menos solúvel, que é o cloreto de potássio, tá? Para depois o MAP, para depois a ureia. Por quê? A maioria dos fertilizantes, ela tem uma reação endotérmica na água, ela gela a água. Então, quanto mais gelada está essa água, mais difícil fica do meu fertilizante ser dissolvido. Então, se eu pudesse, até brinco com o pessoal, né? Se eu pudesse colocar um fogareiro lá debaixo da minha caixa, fazer uma caixa de aço inox, por exemplo, colocar um fogareiro lá embaixo e ficar esquentando, o fertilizante ia dissolver mais rápido, porque água mais quente dissolve mais rápido o fertilizante. Água mais fria dissolve mais devagar, tá? Então, essas solubilidades, ela está considerando água a quase aí 0 graus Celsius, tá, pessoal? Isso é uma base, é uma ideia. É muito importante, quando vocês comprarem um fertilizante, cobrar esses valores do fabricante, tá? Ele vai fornecer esses valores com precisão de cada produto para vocês. Bom, como que eu manejo a minha fertigação? Então, deixa eu ir para... Bom, aqui está ok. Eu sempre tenho 2 caixas, tá, pessoal? O ideal é ter 2 caixas. Tem projetos que tem uma, às vezes por viabilidade, mas o ideal é sempre ter 2 caixas. Uma caixa eu bato o fertilizante, tá? Faço a mescla dele e passo para a segunda caixa. O ideal é sempre nessa primeira caixa, pegar do fundo da caixa, mas ter sempre uma superfície ali de uns 2 centímetros para não pegar nenhum tipo de impureza que está no fundo do reservatório, tá? Aí eu passo para a segunda caixa e faço a injeção do meu fertilizante, tá? Depois eu vou falar, aqui eu estou falando só como mescla ele, depois eu vou falar como eu injeto ele no meu sistema da maneira correta, tá? Então, muito importante, toda caixa de fertilizante, antes de ir para o sistema, ela tem que ter um filtro de segurança, tá? Aqui eu estou dando exemplo de um filtro de segurança sujo, então esse filtro tem que estar sempre limpo, tá? Aqui, possivelmente, o produtor utilizou alguma coisa que deu uma reação química, né? Então, isso é uma maneira de mostrar como não fazer, tá? Mas tá vendo aqui, ó, que eu tenho os filtros? Em cada caixa eu tenho um filtro, tá? Sempre limpar com água esse filtro aqui, tá? Obrigatoriamente, injetou uma caixa, limpa o filtro. Esse exemplo aqui à esquerda é um exemplo de nutri-irrigação, onde eu tenho aquele equipamento automático que injeta os fertilizantes pelos canais. Então, eu posso ter até 3 caixas, geralmente uma de nitrogênio, uma de potássio e uma de fósforo, né? E uma 4ª caixa para bater esse fertilizante. Eu não conheço ainda hoje, nos projetos de NOSPECAM, algum projeto que tenha essa tecnologia, mas é uma tecnologia que a gente pode conversar aí, que eu tenho certeza que é muito viável, diminui muito o operacional e aumenta muito o rendimento também dos fertilizantes. Tá?
eficiência da fertilização pelo aumento dos parcelamentos. Para eu fazer, deixa eu até colocar aqui, fica mais fácil. Esse esquema aqui é muito interessante. Pessoal, sempre para fazer uma fertilização, eu tenho que estar com o meu sistema pressurizado, tá? O que é sistema pressurizado? Toda a malha hidráulica cheia de água. E o meu manômetro lá, ele tem que estar na minha pressão de trabalho. Só depois disso que eu posso iniciar a fertilização. Eu aconselho a nunca fazer a injeção dos fertilizantes, a fertilização, em menos de 1 hora. Tá? A não ser que seja uma área muito pequena. Tá? Mas áreas aí acima de 20 hectares, 30 hectares, pelo menos uma hora de injeção de fertilizantes. Tá? E depois eu tenho que dar o tempo da lavagem, ou seja, todo aquele fertilizante ser colocado para fora, né, e ir para aquele setor que eu quero irrigar. Tá? Então, hoje eu estou com pressa, né, pessoal? Eu quero fazer isso mais rápido. Qual das operações que eu posso eliminar? Nenhuma, pessoal. Sempre tem que fazer pressurização, fertilização e lavagem. Se eu tiver com pressa, melhor não fazer naquele dia, faz no dia seguinte, porque senão eu vou ter uma desuniformidade na aplicação dos fertilizantes. Tá? Ah, mas o meu solo choveu, eu estou com o solo úmido, mas eu preciso fertiligar. Então a gente chama de fertilização técnica. Eu pressurizo o sistema, só faço 1 hora de fertilização e lavo o sistema. Ah, não, eu estou precisando irrigar, então eu vou precisar irrigar, por exemplo, 5 milímetros. Vai demorar, por exemplo, dependendo do projeto, 5, 6 horas, né? Então eu pressurizo, primeiro irrigo um pouco para deixar o solo em capacidade de campo, né? E depois eu fertilizo, né? Se eu fizer a fertilização primeiro e fizer uma irrigação muito pesada depois, eu posso lixiviar os nutrientes, tá? Então, eu sempre irrigo primeiro e depois faço minha fertilização, sempre dando tempo de lavagem. E se for a nutri-irrigação, que é que eu mostrei para vocês, a fertilização proporcional, eu pressurizo e ele faz a irrigação e a fertilização juntos, tá? De maneira automatizada, e depois faz a lavagem no sistema. Bom, e aí tem o tema do EC, né? Se eu quiser medir aquilo que eu falei para vocês, o EC da minha solução do solo, são tensiômetros também que eu uso, tá? Que são colocados no solo, ele tem uma cápsula porosa na ponta. Eu venho com uma seringa vazia, num dia anterior, dou um vácuo nessas mangueirinhas aqui, ó. Dou um vácuo nessas mangueirinhas, eu crio um diferencial de pressão dentro do tensiômetro. De um dia para o outro, ele vai puxar a água do solo para dentro dele. Aí no dia seguinte eu venho aqui com a mesma seringa e puxo essa solução. Tá? Aí eu coloco num recipiente e meço o EC da minha solução, né? A condutividade elétrica, ou seja, o quanto de sal eu tenho nessa água, falando de maneira grosseira. Tá? E eu posso, inclusive, depois fazer uma análise nessa solução e, além de identificar os sais que tem ali, né, além de saber a quantidade de sais, também identificar se é nitrato, né, se eu tenho potássio, se eu tenho fósforo, se eu tenho cálcio, enfim. Identificar quais elementos eu tenho dentro da minha solução. É um trabalho bastante tecnificado, mas que a gente também consegue fazer aí no campo. Tá? Para finalizar, pessoal, acabei até estourando um pouquinho o tempo, porque realmente eu tentei resumir o máximo as informações, mas é muita coisa. Eu acho que por isso que a gente precisa de pelo menos mais um encontro aí para a gente, pelo menos, passar os temas mais básicos. É o digital farming, pessoal. Hoje em dia é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Hoje, economizar mão de obra, ter mais assertividade, ter precisão, é muito importante para o produtor. Nós inovamos, né, mais uma vez, como sempre, na Tafinha aí sendo pioneira, e trouxemos, né, o primeiro sistema de irrigação com cérebro para o Brasil. Tá? É um equipamento israelense, lançamento mundial. Então, hoje a Netafim Brasil, o que tem no mundo de melhor irrigação, nós temos, né, nós e nossos distribuidores, para oferecer para os nossos clientes. É um sistema com inteligência artificial, que ele faz, ao mesmo tempo que ele monitora todo o sistema, vazão, pressão, liga e desliga, ele também recebe informações da estação meteorológica, das ferramentas de monitoramento de solo, de planta, né, e armazenam tudo em uma única interface. Tá? Essas informações vão para a nuvem e eu consigo ligar, desligar meu sistema, ver como é que está a irrigação,
tudo através do meu smartphone, tablet ou computador, né? Além disso, ela tem modelos de cultivo também, né? Que dão sugestões de irrigação e de fertilização para o produtor, tá, pessoal? Então, é uma inovação aí que a Netafim traz e que nós já temos aí vários projetos também instalados no Brasil, tá, pessoal? Então, eu tenho tudo no meu campo, né? Aqui eu tenho aqui os meus sensores de solo, né? O meu kit de injeção de fertilizantes, que é o FertKit, sensores de campo. Ele vem para o meu controlador central. Esse controlador central está na nuvem, manda, né, para a nuvem e eu consigo acessar de onde eu estiver, tá, pessoal? Então, é algo muito inovador, muito interessante que a Netafim traz aí para os produtores do Brasil e que a nível mundial é o que mais tem de moderno hoje em eficiência e manejo da irrigação e fertilização. Pessoal, antes de finalizar, gostaria também de convidá-los a conhecer nossas redes sociais. Tem muita coisa interessante, muita coisa bacana para ver lá. Tem vídeos informativos, tem casos de sucesso de produtores, tem bastante dicas aí também de manejo de irrigação, de fertilização, tem todos os contatos da Netafim, tá? E fiquem à vontade aí para dar uma olhada. No YouTube tem muitos vídeos bacanas, né? E no Facebook e no LinkedIn a gente atualiza de eventos, feiras, né? E várias informações aí interessantes, tá, pessoal? Então, agradeço, né, mais uma vez a atenção de todos. É bastante informação para um primeiro encontro, né? Então eu tentei fazer de uma maneira bastante prática e objetiva para todo mundo começar a entender os conceitos aí de manejo da irrigação e fertilização, tá? E agora, como a gente já viu, como a gente combinou com o Márcio, né? Marcos, desculpa, a gente vai abrir para as perguntas, tá, pessoal? Cristiano, a gente passou um pouquinho do tempo, nós agradecemos a apresentação, foi um tema complexo, com muitas informações, e para muita gente, tem pessoas que já estão habituadas, né, com o tema, e outras é um tema ainda novo, mas foi muito didático, e tenho certeza que agora estou disponibilizando a apresentação para todos, o pessoal olhando com calma vai poder tirar as dúvidas, enfim, também buscar mais informações. A gente fica feliz aí, iniciamos com 74 pessoas e estamos com 68, mesmo passando do tempo, o pessoal continua com a gente e espera que continue mais um pouquinho para algumas perguntas que foram surgindo. Vamos lá, então, o Luiz Fioravanço, Cristiano, ele fez uma observação aqui e uma pergunta, né? Microaspersão, se perde muita água por evaporação? Olha, não que eu tenha uma perda, não que eu perca muita água, né? É claro que, vamos dizer que o microaspersor é o segundo sistema mais eficiente que a gente tem hoje, tá? Então, ele é um pouco menos eficiente que o gotejador, que o gotejamento, né? Mas eu tenho um pouquinho, obviamente, de perda maior por evaporação da água, né? Porque é uma irrigação, vamos dizer assim, aérea. Mas é uma perda que não é tão significante assim, por exemplo, comparado com uma aspersão convencional ou com um pivô central. Tá? Ótimo. Aí o Jodimar aqui, ele coloca também que o que faz irmos para a microaspersão é a insegurança, né, de saber se a água está chegando no gotejamento. Eu acho que ele se refere aqui quando o gotejamento ele é subterrâneo, né? Isso. E nos pomares de outros países sempre vimos a microaspersão. Eu já vou também emendar a pergunta aqui da Marley, que entra nessa questão do gotejamento, né? No sistema de gotejamento, tem algum tipo de sensor que monitore se a vazão está correta ou se houve algum dano nas mangueiras? Ou seja, entra na mesma pergunta do Jodimar, né? Que essa dúvida, quando está com a mangueira, então ele no subsolo, a dúvida é se tem algum entupimento, se tem algum sensor, então, que possa nos avisar que eu acredito que seja uma perda de pressão, né? Não, entendido. Bom, com relação ao gotejamento subterrâneo, é claro que a gente tem que ter alguns critérios importantes para que eu tenha sucesso na minha operação. Tudo começa com o gotejador. Ele é um gotejador específico para ser enterrado. Ele é um gotejador anti-sifão, tá? Que ele não puxa partículas de fora para dentro. Eu tenho a distância correta de enterril, que na Nogueira Pecan é de 1,80 m a 2 metros de distância do colo da planta, tá? Da árvore. Tá?
E a profundidade a gente trabalha em torno de 20 centímetros, mais ou menos, de profundidade, 15 a 20 centímetros. Tá? E, obviamente, a gente tem as manutenções básicas de um projeto, tanto para microaspersão, quanto para gotejamento, quanto para qualquer outro tipo de sistema de irrigação, onde eu tenho que fazer limpeza de arraste da malha hidráulica, limpeza de arraste do tubo gotejador, eu tenho que fazer aplicações periódicas, por exemplo, do cloro, que é o hipoclorito de sódio, ou da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, para eliminar a matéria orgânica que ficou ali acumulada, né? Eu tenho que ter um bom sistema de filtragem dimensionado. E eu primeiro eu tendo um projeto bem concebido, seguindo as orientações do gotejamento subterrâneo, usando os produtos corretos, né? E fazendo monitoramento, que é muito importante. O que é o monitoramento? Vai no final de linha, checa a pressão, né? Vai no manômetro do projeto, do cabeçal, checa a pressão, né? Checa se o filtro não está perdendo muita pressão por estar com muita impureza, né? Então, vê se o filtro está fazendo a retrolavagem correta, se for um filtro manual, lavar de maneira constante, né? E eu tenho também como fazer a avaliação de uniformidade do meu sistema. Então, a gente recomenda aí, pelo menos uma vez por ano, abrir algumas trincheiras, né? E ver como é que está a vazão desse tubo gotejador. Para você ter uma ideia, nós trabalhamos com gotejamento subterrâneo há mais de 20 anos no Brasil. Começou com a cultura da cana-de-açúcar, tá? E nós temos projetos de cana hoje com 20 anos enterrados, tá? Nós temos projetos hoje de café com 15 anos enterrados. Então, assim, desde que seja feitas as manutenções corretas, a durabilidade do sistema de irrigação enterrado ela é maior ainda do que o superficial, porque eu tenho meu tubo gotejador protegido lá debaixo do solo. Tá? Então, realmente, se está tendo algum tipo de entupimento, alguma coisa, é por algum tema de manejo que está deixando passar. Agora, a segunda pergunta, quanto a um sensor, eu não tenho um sensor por gotejador, porque isso inviabilizaria o projeto, né? Porque é muito caro fazer isso, né? Algo bastante aí que a gente pode ter, talvez, daqui a alguns anos, mas hoje a gente não tem ainda. O que eu tenho hoje? Eu tenho um controlador, nós temos controladores que eles estão linkados no hidrômetro do projeto, no medidor de água, tá? E esse medidor de água, ele mede a vazão de cada setor. Então, se a vazão começou a dar algum tipo de alteração, o próprio controlador avisa, ó, setor 1, ou setor 2, ou 3, enfim, tá com problema de, às vezes, vazamento, né, água em excesso, né, tá passando mais água, então eu tenho que identificar o que está acontecendo, ou está tendo alguma coisa obstruída. Então, eu consigo identificar o setor que está acontecendo isso, né? E a própria lavoura vai mostrar se for algo muito grave. Se for algo muito pontual, né, o sistema não vai nem sentir nada, nem a cultura, e eu vou tocar normal minha irrigação. Ótimo. Tu poderia, Cristiano, só tirar a apresentação que aqui a Michelle chamou minha atenção. Vamos lá. Desculpa. Não, tranquilo. Vamos para a próxima. O Demian pergunta: quais requisitos para definir a qualidade química da água para irrigação e para fertirrigação? Quais as correções possíveis e necessárias? Bacana a pergunta, muito boa. Primeiramente, para eu dimensionar o sistema de irrigação, para saber exatamente o tipo de filtragem que eu vou trabalhar, os gotejadores, etc., além de tudo que a gente falou de evapotranspiração, planta e solo, né, eu tenho que saber o que tem na minha água. Tá? Hoje, os principais impedimentos, falando de centro-sul, tá, do Brasil, principalmente o ferro, tá, que é um elemento que a gente tem em abundância, principalmente quando eu tenho oxissolos, né, latossolos, enfim, solos argilosos. Quando eu capto água de rio, né, que ela, principalmente durante o período chuvoso, ela arrasta o solo para dentro do rio. O ferro é um impedimento, é claro que os níveis que a gente acha hoje, vamos dizer aí 2, 3 ppm, a gente trabalha às vezes até com 4 ppm. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, ao invés de pressurizar essa água direto para o meu sistema de irrigação, eu tenho que trabalhar com um reservatório de água, uma cascata de aeração para a água estar em contato com o oxigênio, oxidar, e eu fazer uma captação dessa água de melhor qualidade. Tá? Então, assim, indo para a pergunta, principalmente o tema de ferro, né? Manganês, tá? Que também não é tão comum assim, mas os níveis de manganês mais altos, eles podem ser prejudiciais. Tá? A própria pH da água, né? Se é uma água mais ácida ou se é uma água mais alcalina, principalmente se ela for alcalina,
porque ela pode formar alguns precipitados dentro do tubo gotejador, principalmente, né? Bicarbonato, alguma coisa assim, tá? Então, eu tenho que analisar essa água. Geralmente, eu vou ter problema de alcalinidade quando eu tenho água de poço. Água de rio, eu particularmente nunca vi um problema de água ser alcalina, tá? Geralmente, ela tem uma água com pH levemente ácido, tá? Que é o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Com relação à pergunta então, eu tenho que primeiro, para fazer um projeto, ter uma análise química, física e biológica do meu solo, para eu escolher, para eu ver se essa água está apta ou não para irrigação e ver quais são os tipos de dimensionamentos ou aparatos que eu tenho que colocar no meu sistema para prevenir qualquer tipo de problema no meu projeto. Dificilmente a gente condena uma água, né? Isso acontece raramente. A maioria das vezes nós temos uma solução, tá? Quem tiver qualquer tipo de dificuldade, a gente está à disposição para ajudar nesse tema. Tá? Para fertigação, se eu tiver uma água com pH alcalino, né, geralmente o pessoal acidifica um pouco essa água. Então, às vezes, eu uso ácido fosfórico, alguma coisa assim, para acidificar esse pH, para novamente não ter precipitados dentro do tubo gotejador. Né? E se eu tiver uma água com pH muito ácido, né, às vezes tem gente que, inclusive, alcaliniza um pouco a água, para ela entrar numa faixa de pH ideal para a planta absorver esses nutrientes, tá? Mas caso a caso, a gente tem que analisar, mas a gente tem solução. Ótimo. Aqui o Gabriel, ele pergunta, gostaria de saber qual seria a tecnologia para a irrigação de um pomar de noz pecan implementada em terreno com declive acentuado. Teria algum impedimento? Não tem impedimento. Na verdade, assim, nós temos, tanto para o microaspersor quanto para o gotejamento, nós temos gotejadores autocompensados e microaspersores autocompensados, que são exatamente para trabalhar em áreas que eu tenho um declive mais acentuado, que eu tenho uma topografia irregular. Então, dentro de uma faixa de pressão, ele não vai ter variação na vazão. Então, mesmo tendo declividade, o primeiro gotejador, o primeiro microaspersor e o último vão ter exatamente a mesma vazão, né? Desde que a hidráulica do projeto esteja bem dimensionada. Então, isso é algo bem tranquilo. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Nós irrigamos café no sul de Minas Gerais, que é uma região muito montanhosa, né? Então, essas áreas que vocês falam aí que é declivosas, para a gente é uma área muito plana. Ótimo. Isso é bem tranquilo. Voltando ao tema em relação à água, esse ano passado, que 2019, nós tivemos um probleminha com os nossos filtros lá de areia, né? Então, é só compartilhando a experiência, eu acredito que foi pela questão do ferro, viu? Nós não tínhamos trocado ainda o nosso filtro de areia, quando nós perdemos a pressão e não estava funcionando mais nosso sistema, né? Então, nós tivemos que trocar toda a areia dos filtros que vinham direto da água do nosso reservatório, né? Então, foi um processo que nós não sabíamos, que acabamos aprendendo no ano passado, que foi um probleminha em relação à água. Conversamos com o Laurício, ele nos deu todas as dicas aí para fazer a troca. Mas é algo que a pergunta é importante, sim, tem que estar sempre de olho na manutenção, né? Eu acho que assim, um sistema de irrigação ele é igual um carro, igual um trator, igual qualquer tipo de máquina, né? Ele necessita de manutenções básicas, né? Então, quanto mais eu trabalho as manutenções preventivas, menos eu vou ter que fazer manutenções corretivas, tá? Então, filtro de areia, por exemplo, é importante analisar como é que está a disposição da areia dentro, se não está perdendo areia, se inclusive a granulometria, às vezes, da areia não está gasta, né? Então, são vários fatores aí que eu posso analisar e que eu não preciso deixar chegar a esse extremo. Que eu fazendo as manutenções periódicas, eu garanto a performance do sistema. Ótimo. Agora, o Rosandro, tem muitos pequenos produtores, né? A fruticultura, ela proporciona isso, Cristiano, e ele pergunta aqui se hoje se tem um modelo que seja mais acessível, então, a pequenas propriedades, né? Sim, existem. Na verdade, a Netafim, assim como nossos distribuidores, né? Nós pensamos desde da agricultura familiar até o mega produtor. Então, a gente tem soluções para todos essas concepções de projeto. Então, se eu tenho um projeto muito pequeno, eu vou trabalhar, inclusive sem perder qualidade, né? A diferença vai ser que a gente vai utilizar um projeto mais manual, né? Um projeto que eu vou ligar através de registro,
eu vou ter bombas menores, dependendo do tamanho da área, eu posso até trabalhar com gravidade, né? Então, a gente tem produtos também direcionados para pequenas áreas. Tá? Cristiano, como é que está aí a questão de tempo? Pode continuar com as perguntas? Podemos sim. Tá. Depois, se ultrapassar um pouco aí, a gente marca todas elas e depois eu respondo para você. E o importante é não deixar ninguém com dúvida. Beleza. Então, Diogo, sobre a condutividade elétrica do solo entre os processos de fertirrigação e nutrirrigação, ambos bem manejados, pode-se dizer que a nutrirrigação mantém melhor a condutividade do solo? O que acontece? A nutrirrigação, ela vai dar choques salinos mais baixos na planta. Então, ela vai melhorar a eficiência de absorção daquele fertilizante, tá? Então, se a gente olhar na literatura, não sei se vocês conhecem o Instituto Agronômico de Campinas, que é um instituto muito conhecido aqui no estado de São Paulo, nós temos vários trabalhos, né, que uma fertirrigação bem feita, ela tem uma eficiência, às vezes, de 15% a 20% maior do que uma adubação mecânica. Né? E por que isso acontece é simples, né? Se eu pegar a literatura, os manuais aí de adubação, ele sempre tem uma margem de segurança, porque ele sabe que vai perder por lixiviação, por volatilização, que não vai chover na hora que a cultura precisa, etc. Quando eu faço a fertirrigação ou a nutrirrigação, que eu dou o fertilizante de maneira muito parcelada, e já com um veículo chamado água, essa eficiência é muito maior. Então, nós temos vários produtores que a gente faz uma recomendação e ele tira 15% a 20%, porque ele sabe que o sistema é esse. Né? Então, ele economiza fertilizantes, inclusive. E hoje a gente sabe que fertilizante não é barato, né? É bastante caro e representa um custo grande aí para nós pecan e para todas as culturas. Ótimo. Essa pergunta é bem comum, viu, do Gelson. Melhor horário do dia para irrigar? Excelente pergunta. Quando a gente pensa em irrigação, quando a gente pensa em solo, eu tenho que imaginar meu solo como um reservatório de água. Tá? Então, por que eu dimensiono um projeto, por exemplo, para 20 horas ou para 21 horas? Porque eu quero otimizar esse projeto, né, de maneira com que eu tenha uma motobomba menor, um consumo de energia elétrica menor, né, e que eu também, às vezes, possa, dependendo do dia, fazer uma irrigação noturna, por exemplo, para economizar energia elétrica. Tá? Ele está preparado para irrigar durante o dia, nos dias mais quentes do ano, obviamente que eu vou irrigar durante todo o dia. E às vezes, quando eu estou precisando de uma demanda menor de irrigação, eu irrigo à noite. Eu irrigando à noite ou irrigando de dia, não importa, porque eu vou estar considerando meu solo como um banco de água. Então, se à noite eu enchi meu banco de água, essa água vai estar disponível para minha planta absorver durante o dia. Tá? Então, eu tenho água disponível para ela absorver. Tá? O que o pessoal tinha muito de pensamento, que o pessoal fazia antigamente, era fazer irrigação por pulsos, né? Então, eu dava irrigações pequenas durante as horas mais quentes do dia. Só que eu não fazia um banco de água no solo, eu só dava aquilo que a planta estava evapotranspirando. Então, nesse caso, sim. O interessante era ter irrigações durante o dia. Mas como eu trabalho com o meu solo como um banco de água do solo, eu encho o meu banco de água do solo à noite e ele está totalmente disponível para a planta beber durante o dia. Então, não tem essa diferença aí de irrigação diária, de dia ou irrigação à noite, desde que seja bem manejado, como a gente já conversou durante a palestra. Ótimo. Aqui o James ele pergunta, sobre irrigação subterrânea, qual a vida útil em culturas perenes, por causa do sistema radicular, não se torna inviável a substituição? Um ponto importante é que nem todas as culturas perenes nós enterramos tubo gotejador, tá, pessoal? Por exemplo, a laranja, hoje nós não enterramos, porque o sistema radicular dela é muito agressivo e ela pinça o tubo gotejador, ela estrangula o tubo gotejador. Para nós pecan, a gente enterra porque a gente tem experiência já de longa data de outros países e nós estudamos a raiz da nossa pecan aí na região de Cachoeira do Sul, na época, tudo, e por isso que a gente enterra a 2 metros, a 1,80 m e a 2 metros de distância do colo da planta, justamente para não ter nenhum tipo de estrangulamento, né?
Agora, a vida útil do tubo goteador enterrado é uma boa pergunta, porque o nosso projeto mais antigo, por exemplo, tem 20 anos e está lá até hoje. Então, temos que esperar mais um tempo aí para saber a vida útil, né? Porque é um tubo gotejador preparado para receber intempérie climático, né? A nossa matéria-prima é virgem, a gente utiliza adjuvantes no meu tubo gotejador para ele durar muitos anos na superfície do solo, recebendo sol e chuva. Só que eu vou lá e enterro o tubo gotejador, quer dizer, eu protejo esse tubo gotejador. Então, o meu tubo gotejador vai durar realmente enquanto a minha cultura durar. No caso da nossa pecan, por exemplo, que eu coloco a 2 metros de cada lado do tubo gotejador, 1,80 m, eu tenho que ver como que eu vou preparar esse solo. Se eu conseguir preparar o solo somente na linha, eu consigo aproveitar os tubos gotejadores, né? Senão, realmente, eu posso tirar eles, né, de maneira mais drástica ali, não reaproveitando, né, porque com certeza vai estourar o tubo, etc., né? Mas eu consigo aproveitar nesse caso. Mas tem projetos, por exemplo, vou citar um projeto de cana que nós temos em Itama, na usina Curuípe, que ele durou 12 anos, só tirou o tubo gotejador porque era uma variedade de cana que não era tão responsiva, tudo, ele queria colocar uma variedade nova. Ele só tirou os tubos gotejadores, aproveitou toda a malha hidráulica, PVC, bomba, filtro, tudo, só trocou o tubo gotejador e hoje esse canavial já está indo para 7 anos. Então, assim, o sistema tem uma durabilidade muito grande, né, e é simples, é só fazer uma boa manutenção, uma manutenção básica, né, que vou ter uma longevidade muito grande. Ótimo. Eu não sei se tu vais conseguir responder essa ou não, Cristiano, mas é possível aplicação eficiente de zinco via fertirrigação? Sim. O que acontece? Principalmente os micronutrientes, a gente faz muita aplicação via foliar. Tá? Geralmente, a aplicação via foliar é uma aplicação, dependendo do nutriente, do micronutriente que eu estou falando, que ela é mais rápida às vezes, né? Eu dou um choque na planta e é uma medida mais paliativa. Mas eu sempre tenho que avaliar e deixar o meu solo com os nutrientes essenciais para a planta, seja macro ou seja micro. Então, aplicando via fertirrigação, eu vou deixar esse solo equilibrado e a planta vai absorver. Agora, muitas vezes, o que o pessoal faz? Como eles já vão fazer alguma aplicação de inseticidas, enfim, defensivos agrícolas, eles acabam utilizando o veículo e colocando micronutrientes. Tá? Então, a gente pode aplicar na fertirrigação e deixar esse solo equilibrado que a planta também vai absorver. Isso é que a pecan exigir muito zinco, né? E por ter um sistema radicular pobre pelos absorventes, a recomendação dos técnicos, né, e da literatura sempre é a aplicação via foliar como mais eficiente. O Demian, ele comentou, foi até ontem, onde ele está tendo sucesso na aplicação de zinco via fertirrigação e mantendo os níveis mínimos, né, de zinco foliar. Então, é uma dúvida de muitos também, né? Depende também da fórmula química que está o zinco no solo, né? E também, como tu colocaste bem, o equilíbrio desses nutrientes no solo, principalmente o pH, para não interromper a absorção de micronutrientes, né? Quando ele é muito alcalino. Exatamente, eu mantenho meu solo equilibrado com a minha fertirrigação e faço aplicações pontuais também foliares para ter uma ação às vezes mais rápida, alguma coisa mais paliativa ali. Certo. O Marcelo pergunta, é possível implantar irrigação em plantações com menos de 5 anos ou existe uma idade mínima para essa implantação? A pergunta é para gotejamento subterrâneo ou é para superficial? Não especificou. Ele quer saber, na verdade, se eu acredito que desde a implantação de um pomar é importante a irrigação, né? Olha, é importantíssima, porque quanto mais cedo eu colocar a irrigação, mais rápido a minha nogueira vai desenvolver e mais rápido ela começa a produzir, né? Então é importantíssimo desde o início colocar a irrigação. Para quem está trabalhando com microaspersão, por exemplo, eu posso começar com micro e depois ter o sistema preparado para colocar 2 micros. Para quem está com gotejamento, eu posso começar com uma linha e depois que ela atingir a maturação, a fase adulta, eu colocar a segunda linha. Só que para gotejamento, no primeiro momento, eu coloco ele superficial. Tá? Nos primeiros anos, até a nogueira
se estabelecer. Aí só depois, eu estou lá com uma linha, eu coloco na superfície. Ela ficou adulta, talvez 4 anos, vai depender do porte que a mangueira tiver, 4 ou 5 anos, quando ela atingir a fase adulta, eu acrescento a segunda linha e enterro as duas. Tá? Opa, e mais uma aqui. Tenho oportunidade de implantar irrigação por gravidade. Qual a pressão média ao longo do sistema, ao longo que eu preciso manter no sistema? Aí vai depender muito que tipo de emissor ele estiver utilizando, se for o gotejamento ou se for a microaspersão. Tá? O interessante é saber qual que é o ponto que eu tenho essa água, qual cota está essa água que eu tenho, qual cota que está a minha lavoura, né? Quais vão ser os comprimentos de linha e tudo isso. Cada emissor, ou gotejamento ou microaspersão, ele tem uma pressão mínima de trabalho. Tá? O gotejamento, por exemplo, de catálogo aí vai ser em torno de 0,8 quilos ou 8 MCA, por exemplo. Então, é importante fazer um pequeno cálculo hidráulico aí para ser mais específico e mais assertivo para fazer irrigações por gravidade. Tá? Certo. Se eu tiver uma linha enterrada, posso colocar a segunda linha no mesmo sistema? Se deixar pronto, sim, né? Assim, muito importante isso. O projeto tem que estar preparado para ampliação. Então, se eu implantei um sistema já limitado, que ele não está preparado para ampliação, depois eu não vou conseguir instalar a segunda linha. Tá? Eu vou ter problemas hidráulicos aí no projeto. Então, sempre o projeto tem que estar preparado para ampliação. Uma coisa muito interessante, importante citar também, por exemplo, às vezes o produtor ele tem uma área lá de 20 hectares, né? Ou vamos dar um exemplo, 50 hectares. Aí ele fala assim, não, mas eu quero fazer um projeto de 20 hectares ou de 10 hectares para eu conhecer o sistema. E aí, com certeza, ele vai gostar do sistema, porque a irrigação, ela está mais do que comprovada que ela aumenta a produtividade, a fertilização, né? Então, quando ele for... Exato, quando ele for... É muito importante. Exato. E, por exemplo, ele colocou em 20, depois ele fala, nossa, agora eu quero colocar mais 30 para completar os 50, ele vai ter que fazer um outro projeto. Se ele tiver esse projeto preparado já para ampliação, ele só coloca uma malha de PVC ali e continua o projeto. Né? Então, muito importante ter um projeto sempre preparado para ampliação. Vamos lá, então, vamos colocar um tempo para a última agora, então, Cristiano. Daniel Galvão pergunta, frutíferas de grande porte, como nogueira, aceitam a irrigação desde o primeiro ano? Ou a partir do segundo ano é que se torna mais eficiente? Há uma colocação de alguns autores que a planta não sabe utilizar essa água e nutrientes disponíveis facilmente. Verdade ou mito? Do meu ponto de vista, mito. No meu ponto de vista, mito. Eu acho que a planta... tanto é que se eu tiver uma frutífera e eu não colocar água... Né, muitas vezes, se o pessoal não tem irrigação, ele começa a irrigar por tanque de trator, né? E ele gasta uma maior mão de obra, óleo diesel, energia... E não é uma irrigação eficiente. Né? Então, realmente, colocar irrigação desde a implantação da lavoura, em todas as lavouras que eu conheço, incluindo a nossa Pecan, é importantíssimo. Ótimo. Então, acredito que já passamos um pouquinho do tempo, Cristiano, mas novamente agradecemos a apresentação, foi muito didática mesmo, acredito que o pessoal aí gostou bastante, vai estar disponível. Eu particularmente gostei muito também, principalmente quando se trata do assunto de fazer um projeto de irrigação pensando não hidraulicamente, e sim um projeto agronômico, né? Quando a gente fala de pecanicultura e qualquer frutífera ou variedade que a gente está trabalhando, nós temos tempo de maturação diferente, então, durante a nossa maturação de frutos e estágios fenológicos, nós vamos ter necessidades de nutrientes em demanda diferente. Então, se nós tivermos setores de irrigação para conhecer as variedades que nós estamos trabalhando, o sistema radicular ele inicia uma ativação antecipada para algumas variedades. Então, é bem interessante a gente conhecer bem a cultura, conhecer as variedades, o tempo de brotação delas, né? Porque hoje nós temos inúmeras tecnologias para serem aplicadas e o sistema de irrigação e fertirrigação nos permitem isso. Então, novamente, agradeço a tua apresentação, agradecemos ao Laurício
por fazer essa conexão, a RIGATEC fazer essa conexão junto contigo, ao IBPPCAM por proporcionar isso aos associados. Quem tiver interesse, então, se associar, que procure a Michele novamente, fazendo a propaganda aqui. Michele, eu não sei se tu queres finalizar essa apresentação, por favor. Oi, Marcos e Cristiano, agradecendo novamente aí a tua participação e o teu tempo dedicado aí ao pessoal. Como o Marcos falou, né, nós estamos à disposição ali para quem tiver interesse em se associar e nos apoiar também. E quem tiver também interessado no material, né, que foi apresentado hoje na nossa palestra, a gente pode encaminhar ali por e-mail. Eu vou deixar o contato aqui na caixa de mensagens. Boa noite a todos, agradeço ao Marcos também, né, pela intermediação aí na palestra, e nós ficamos à disposição. Pessoal, eu já agradeço mais uma vez e agradeço muito a atenção dos produtores também, que ficaram com a gente aí até agora. Gostei muito das perguntas, da interação, eu acho que isso é muito importante, né? E eu fico à disposição aí de todos. Depois eu posso passar meu contato, vou passar aí para a Michele e para o Marcos também, mas temos o Laurício aí da RIGATEC, temos o Jorides também. Então, acho que assim, qualquer informação, dúvida, talvez se a gente quiser marcar um segundo encontro para trazer resultados de Nogueira Pecan até de outros países, enfim, eu acho que a gente fica à disposição. Queremos sim, com certeza. Muito obrigado aí mais uma vez e boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado, abraço.